Alguém quer ouvir o que Deus tem para falar? Um texto muito conhecido entre nós. Evangelho segundo escreveu São Marcos. São Marcos, capítulo de número 10. A passagem é tão conhecida que com certeza vai ter murmuração, ainda que não em lábios, mas em pensamento. De tão conhecida que é esta passagem. Marcos capítulo 10. A leitura é um tanto longa, tá? Do versículo 46 ao 52. É um tanto longa a leitura. Marcos 10, do 46 ao 52. Diz assim: E vieram para Jericó. E saindo ele, Jesus, de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão. Antes de continuar a leitura, porque o tempo é extremamente precioso, observe que Jesus entra com seus discípulos em Jericó. E quando ele sai com os discípulos e uma grande multidão. São detalhes que devem ser observados. Vou ler de novo. E vieram para Jericó. Ou seja, Jesus e seus discípulos foram para Jericó. E saindo Jesus, de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si, e não sobre si, jogando fora a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, vírgula. Isso que é muito sério. E Jesus disse: vai. Jesus disse o quê? Só as mulheres. Jesus disse o quê? Varões. Jesus disse o quê? Vocês vão entender porque eu fiz questão de pedir para que os senhores repetissem essa palavra vai. A tua fé te salvou. Ponto. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. E terminou a nossa leitura. Obrigado, querido. O texto que agora acabamos de ler, na minha ótica de enxergar, requer muita atenção para entendermos. Ainda que é um texto batido.
batido para a gente lá na nossa Bahia é conhecido, né? Mas na minha ótica de enxergar, quem conhece um pouco de Bíblia tem complicações aí que, opa. Para começar, eu, pastor Abílio, só acredito no que ora acabamos de ler, porque lemos na Bíblia. Tem coisas na Bíblia que eu não entendo, estou sendo muito sincero, mas aceito. Está na Bíblia, não questiona. Agora, o que nós lemos, eu vou passar para os senhores. Se fosse segundo historiador, eu não levaria para frente. Nós lemos aqui uma complicação que não tem mais tamanho. Mas está na Bíblia, eu acredito. Por exemplo, a Bíblia diz que Jonas, o profeta Jonas, foi engolido por um grande peixe. Eu creio. Creio e prego. E se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu pregava. Porque eu creio. Bíblia não se questiona, se crê. Olha o texto que a gente leu. O texto começa dizendo que Jesus entrou em Jericó com os seus discípulos. A palavra que eu trago é muito rápida, fica tranquilo. Quando você pensar que eu estou começando, eu já estou devolvendo o microfone a quem de direito. Até porque não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Pois bem, eu só acredito que Jesus entrou em Jericó com seus discípulos, pastor Maia, porque está na Bíblia. É sabido que profeta nenhum entrava em Jericó. É sabido que Jericó foi amaldiçoada pelo substituto de Moisés. É sabido que Jericó foi amaldiçoada pelo substituto de Moisés, a saber, Josué. Só sobrou uma família em Jericó, que é de onde Jesus é oriundo, Raabe, todo mundo conhece a história. Os demais morreram tudo. E Josué disse: maldito seja diante do Senhor. Se ele quisesse maldito, alguém me ouve, diga amém. Amém. Eu preciso da sua atenção, por favor. Alguém me ouve, diga amém. Amém. A Bíblia é muito clara que quando Josué amaldiçoou Jericó, escuta isso, ele disse: maldito diante do Senhor. Se ele diz maldito seja quem reedificar Jericó, aí a maldição teria fim, finita. Mas maldito diante do Senhor? Oh. Se Deus é eterno, ele proferiu uma maldição, me ajuda, maldição eterna. Eu só acredito no que ora acabamos de ler, porque está escrito que Jesus entrou em Jericó com seus discípulos. Josué capítulo 6, versículo 26. Põe aí por caridade, só para a gente ter noção se Josué amaldiçoou ou não. Josué capítulo 6, versículo 26. É estudo bíblico, pastor? Lógico que não. É só para ter uma noção. Josué 6, 26. Naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito
justo diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. E a maldição será esta: sobre seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo, o caçula, lhes porá as portas. Obrigado. Josué morreu. Aí veio a época dos juízes. Encontramos 14 juízes na Bíblia. Nenhum dos 14 juízes reedificou Jericó. Aí veio o primeiro rei de Israel, Saul. Não reedifica Jericó. Aí veio o segundo rei, a dinastia davídica. Enfim, todos nós conhecemos a história. Jericó está lá. Israel está crescendo assustadoramente. Mas Jericó está lá abandonado. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas Jericó está ali, ó. Ninguém toca. O oitavo rei do Reino Norte. O oitavo rei do Reino Norte, que foi o pior rei que o Reino Norte já teve no trono. O cara era tão miserável que ele olhou para as filhas de Abraão e disse: nenhuma é digna de ser minha mulher. Ó. E foi em Beirute buscar uma mulher. Casou com a filha do rei de Beirute, né? Uma tal de Jezabel. Sim. Jezabel tinha tanto demônio que nenhum demônio mais entrava nela. Sim. Lê direito para tu ver. Era ela que entrava nos demônios e os demônios ficavam. Não, que Jezabelzado. Sim. Sim. Pode ler a história direito. Aí esse rei, 500 anos, vocês estão me ouvindo, gente? Sempre que você ouvir isso é que tem alguém que está perdendo a revelação. Sempre que você ouvir eu pedindo uma atenção, é que tem alguém que está perdendo o que Deus tem para ele. E tem gente que, além de perder, ainda rouba a bênção de alguém, ainda que bem intencionado. Eu estou perdendo aqui, estou desligado. Mas quando eu converso com você, além de eu perder, eu estou tirando de você perder a bênção. Aliás, de você pegar a bênção. E eu tenho esse problema comigo. Alguém não está ligado, eu fico. Alguém me ouve? Quem já congrega conosco lá na Adebrai Salvador, sabe que o pastor Abílio está vendo alguma coisa, né? E eu já mudei muito. Mudei muito, diante de Deus. Antigamente eu parava de pregar e dizia: você aí, dá para parar? Não era, eu era assim. É que agora, né, a Constituição, a lei diz que ninguém pode ser levado ao constrangimento. Tudo dá processo. Aí eu fico: alguém me ouve? Essa história que eu já conheço. Eu estou querendo é passar a bênção de Deus para alguém. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: pegue a visão. "500 anos depois, após a morte de Josué, Hiel, o betelita, levanta-se e reedifica Jericó." Josué já está morto, faz 500 anos. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Põe aí, vaso, por caridade. É porque a gente fala, o povo não acredita. Quando a Bíblia diz, o povo, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34. Estou finalizando agora, lhe prometo. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. 500 anos após a morte de Josué. Em Abirão, seu primogênito, afundou. Para quem não sabe, o primogênito morreu.
Morreu o primogênito. Na inauguração, morreu o outro filho, Segube, seu filho menor, quando a Jericó foi inaugurado. Agora, olha o que Jeremias está dizendo, porque para quem não sabe, Jeremias escreveu 1 Reis, 2 Reis. Olha o que Jeremias está dizendo. Pois as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Pode tirar, obrigado, querido. Se um profeta profetizou, pode passar o tempo que passar. Profeta profetizou, pode dar sangue no calcanhar. Josué está morto, mas ele disse: maldito seja diante. Deus está vivo. Aiel reedifica Jericó, mas não deixou de ser uma cidade amaldiçoada. Você não vai encontrar um texto na Bíblia, profeta entrando em Jericó. Não, pastor, mas Elias disse para Eliseu: ficar aqui, que eu estou indo em Jericó. Ele disse: eu quero ver você me mostrar ele lá. Por quê? Porque a cidade está debaixo de maldição. E quem já foi a Israel tanto quanto eu sabe. Depois você dá um Google aí que você vai ver. Até hoje, judeu não entra em Jericó. Não entra. Não entra. Quando a gente chega para entrar em Jericó, se o guia for judeu, ele fica do lado de fora e você entra para visitar. Mas Eliseu não orou lá e a água tornou-se água salutar? Tem até a fonte de Eliseu? Tem sim. Hoje está dentro da cidade, que a cidade cresceu. Mas quando Eliseu fez esse milagre, era na entrada de Jericó. A fonte de Eliseu está lá até hoje. Tem gente que traz, né? Enche a água, garrafinha de água de Eliseu, água milagrosa. Não está lá a fonte de Eliseu. Mas aonde o senhor quer chegar? Eu só acredito que Jesus entrou porque está na Bíblia. Mas se fosse historiador e Jesus entrou em Jericó, eu digo: não. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó. Mas não era uma cidade amaldiçoada? Era. E por que ele entrou em Jericó? Aí é um caso para a Bíblia pesquisar, para você pesquisar, já que nada na Bíblia é fruto do acaso. Por que Jesus entrou em Jericó? Os jericoítas não entravam em Jerusalém. É amaldiçoados. Todos eles são filhos de Abraão, porque Iel é filho de Abraão. E todos os jericoítas é de Iel para cá. Mas Zaqueu era filho de Abraão. O próprio Jesus disse isso. Mas estão convictos que fazem parte de uma geração que está debaixo de maldição. E nenhum amaldiçoado se aproximava de um homem santo, porque Moisés deixou escrito: serão apedrejados. Nenhum amaldiçoado se aproxima de um homem santo. Uma vez se aproximando,
é certidão de óbito na certa. Ele não fazia isso. E a lei dizia: a não ser que o amaldiçoado seja chamado. Se for chamado pelo homem santo, a maldição foi quebrada. Mas para que seja quebrada, quem estiver chamando tem que ser maior que aquele que a maldiz. E quem é maior que Josué, pelo amor de Deus? Por isso, nenhum profeta entrava em Jericó. Aí Jesus entra em Jericó com seus discípulos. Quando sai com uma grande. Ele chega no centro de Jericó e diz: Jericoítas, eu sou o Emanuel, o Deus que se fez carne e habitou entre vós, ou conosco. E eu reinaugurou esta cidade. Josué amaldiçoou diante de mim. E eu vim aqui para chamar. Se alguém maior que aquele que amaldiçoou chamar, a maldição foi. O que é que Jesus faz em Jericó? Ele chega e diz: você, vem. Você, vem. Você, vem. Mas eu sou maldito, sim. Mas se um maior que aquele que amaldiçoou te chamar, a maldição está quebrada. Josué amaldiçoou essa cidade diante de mim. Eu sou Deus. E o vosso Deus está dizendo: vem, 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 vem. Vem. Nós temos um trabalho maravilhoso lá em Salvador, capital do estado da Bahia, onde eu moro, onde eu resido. E a nossa igreja está na capital, na sede. A sede da nossa igreja está na capital, que é em Salvador. Adebrais, Salvador. Depois tu dá um Google aí, tu vê, Adebrais, Salvador. Um dos cultos mais fortes da nossa igreja é dia de quarta-feira, quarta da vitória. Aí vai profeta, aí vai gente, vai crente, só que aqueles crentes que quer só carro. E Deus dá, lógico que dá. Tem só os comedores de pão e peixe. Tem culto? Tem, come pão, come peixe. Tem, lógico. E esses cultos de milagre, né? Aí chegaram para um dos pastores nossos, esse pastor Abílio. O pastor fulano de tal, não vou dizer o estado, vai estar aqui na Bahia. E ele quer fazer uma campanha aqui de 7 quartas-feiras. Pode ser, você conhece ele, eu também conheço. Ele está com um projeto Quebra de Maldição. Aqui não. Aqui quando Jesus chamou, manda ele fazer em outro lugar. Aqui não. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: a maldição, ó. Aí, concluindo, Jesus está saindo de Jericó. Sabe quantas vezes você vai encontrar Jesus entrando em Jericó? Uma. A história de Zaqueu, na mesma viagem. É que tem historiador que só conta, né, a história de Zaqueu, né, e não mas é a mesma entrada, a mesma passagem. Guarda isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, entende isso. Tem oportunidades, que são únicas.
Minha amada, meu amado, tem oportunidades que são únicas. Perdendo a oportunidade é uma eternidade de sofrimento, de arrependimento. Ninguém podia se aproximar. Se aproximasse sem ser chamado, era apedrejado. Tu acha que Zaqueu, se quiser, chega perto de Jesus, não podia? Esse negócio de que Zaqueu era cobrador de imposto, lê direito. Não, para que está feio. A minha Bíblia, a vossa Bíblia diz que Zaqueu era o homem de confiança de Roma. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos prestavam conta para quem? A casa dele era um banco, guarnecida. Escuta isso, gente. Guarnecida. Zaqueu andava na rua, a guarda pretoriana com ele. Era seu Zaqueu. Ele sabe que Jesus está na cidade. Se ele quisesse ir lá, a guarda saía abrindo caminho. Zaqueu via Jesus, acabou. Mas ele é filho de Abraão. Ele sabe que se ele se aproxima, seria apedrejado segundo a lei. E o que é que Zaqueu faz? Sobe numa figueira, que está lá até hoje essa figueira, não é? O que é que ele fez? Provocou que Jesus Zaqueu, ó, vem depressa. Quebrou. Concluindo a minha fala, Jesus está saindo de Jericó com uma grande multidão. Do lado de fora, local que eu conheço, de ter passado algumas vezes, o entroncamento. Lá está o filho de seu Timeu. Timeu, para quem não sabe, é um porquê de Marcos falar o nome do pai de Zaqueu, de Bartimeu. Lógico que é um porquê. Nada é fruto do acaso. Não era qualquer um. Alguém me ouve? Diga amém. Seu Timeu era alguém, um grande plantador de tâmaras. Seu Timeu tinha dupla cidadania. E pela moral que o velho tinha com Roma, conseguiu um passe para o seu filho, que dava direito o menino sair e ir até o entroncamento, que era uma capa romana, com uma grande águia imperial nas costas, que era o símbolo de Roma. Bartimeu mendigava ali, pegando pessoas que vêm de vários lugares. Bartimeu está ali, ouve falar que o Messias já veio, escutava todos os dias o Messias já veio, e agora ele vê uma grande multidão passando. Ele grita: o que é isso aí? Essa multidão é o quê? Alguém disse para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, quando ele disse filho de Davi, ele acabou de dizer: eu tenho certeza que tu és da linhagem de Davi. Eu tenho certeza que tu és o Messias. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me mostra na Bíblia ele de pé, com uma bengala,
tem, ele permaneceu sentado. Porque ele sabe que se ele se levanta e vai até Jesus, poderia ser? Me ajuda, gente, poderia ser? Quando a gente fala, é sinal que a gente memorizou. Poderia ser? Apedrejado. Mas ele permanece sentado. Tem misericórdia de mim. Agora, tem uma frase aqui, perdão, uma fase, não frase. Tem uma fase aqui. Tem um grupo aqui, não aqui, nessa passagem bíblica. Gente que eu só acredito porque está escrito, porque não dá para entender, não. Juro. Há 1 hora atrás, todo mundo amaldiçoado, tendo o privilégio de agora ir para Jerusalém. Observe o capítulo 11. Nós lemos até o último versículo do capítulo 10. No capítulo 11, Jesus já está entrando em Jerusalém. Jesus sai de Jericó e vai para Jerusalém. Aquela multidão teve o privilégio de conhecer Jerusalém. Vai vendo. Quando ele grita: Jesus, filho de Davi, está escrito, muitos e não poucos gritaram, pastor Maia: cala-te, cala-te, para de incomodar, cala a boca, ele não vai te ouvir. É isso que me dói. Agora sabe o que é que me dói? O que é que mais me dói? O senhor aí de camisa azul marinho, como é o nome do senhor, meu querido? Neto é apelido, diga seu nome. Hã? É nome? Neto é sobrenome. Ah, meu nome é Santana. Querido Neto, eu só acredito, meu amado, porque está escrito. Estou finalizando agora, gente. Esses que diziam cala-te, cala a boca, desculpa a expressão, mas não tem outra. Esses miseráveis que diziam cala a boca, ele não vai te ouvir. Há 1 hora atrás, tudo amaldiçoado. Você está entendendo? Há 1 hora atrás, tudo amaldiçoado. É duro, eu não entendo. A ingratidão, eu não entendo. Tem gente que chegou a essa pátria, não foi nem pela misericórdia, foi pela graça. Tem gente que está nos acompanhando pela internet, que entrou arriscando a vida com chacais. Teve gente que só não vendeu a alma para pagar a esses latifundiários. Aí hoje Deus o exaltou e não se lembra de que se não fosse Jesus, há 1 hora atrás, tudo amaldiçoado. E agora chega para o pobre Bartimeu: cala a boca, ele não vai te ouvir. Eu não prestava para ser Jesus nem um segundo. Não, quem gosta de mim, gosta pela minha sinceridade. Quem não gosta de mim, não gosta pelo mesmo motivo. Eu não sou de rir para lhe agradar, eu não. Se eu rir é porque eu estou rindo mesmo. Agora, para me agradar. Se eu for amigo, sou amigo mesmo. Mas eu não sirvo para ser Jesus nem um segundo. Se eu sou Jesus, eu olho para todos: cala-te, vai para Jericó, miséria, vai, sacrocima, vai, cãozinho, vai, miserável, vai. E se eu fosse Jesus mesmo assim, um segundo sendo Jesus, aí é bom para quem me odeia pegar os cortes, né? Ele pega os cortes, aí.
Você não pode ser mais você por causa dos cortes. Corta a língua também, desgrama. Pois bem. Só que Jesus parou. Ó, está escrito, gente. Jesus parou. E não parou para ninguém, exceto Bartimeu. Parou. Jesus não podia chegar e dizer: vem! Se Jesus ouviu o grito dele daqui, ele não pode ouvir a voz de Jesus de lá? Vem! Não tem isso. Jesus chegou para os mesmos que disseram: cala-te. Aí Jesus disse: você que disse cala-te, vai lá e diga que eu estou chamando. Vai lá. A mesma língua que torceu contra você vai ter que chegar e dizer: a sua bênção chegou, glória a Deus. Agora o mais gostoso. Primeiro, está escrito, observe. Primeiro ele jogou a capa fora. Está escrito, primeiro ele jogou a capa fora. Mas antes de jogar a capa, olha o que o pessoal disseram: tem bom ânimo, levanta-te. Estava sentado. Tem bom ânimo, levanta-te. Mas por que levantar? Porque ele. Por que levantar? Porque ele te chama. Levanta-te porque ele te chama. E Jesus diz: diga que eu estou chamando. Ou seja, se Jesus mandou chamar, a maldição acabou de ser quebrada. Ele joga a capa fora, como quem diz: capa, não preciso mais de você, porque agora eu posso ir para onde eu quiser. O cego vai. E teve o que ninguém teve nessa história. Pode observar. Bartimeu tem o que ninguém teve nessa história: um diálogo, só ele e Jesus, sem intermediário. Aí Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Mestre, quero ver. O Senhor já me chamou, não tenho mais maldição, mas queria ver. Jesus disse: aí por isso que eu pedi para você repetir por várias vezes. E aí eu devolvo o microfone a quem de direito agora. Jesus disse: vai. Vai é vai. Vai. Se eu disser para você vem, é comigo. Se eu disser vai, se afaste. Vai. A tua fé te salvou. E logo viu. Mas o texto conclui dizendo que Bartimeu não foi. Ele viu, mas não foi. O texto encerra com uma palavra muito forte. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E ele viu, mas não foi. O texto encerra dizendo: e Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho. Pastor, eu não entendi. Jesus disse: vai, entre Jericó, vai. Ele até ia. Mestre, eu moro aqui, é verdade, mas o senhor está indo para Jerusalém, né? Entendeu? Pegou? Parece que vejo Bartimeu dizendo: Jericó! Jerusalém,
Tô chegando aí. Deus nos trouxe aqui hoje. Vou repetir. Deus nos trouxe aqui hoje para dizer para mim e para você, filho, filha, chegou a hora de dar um adeus a este emprego Jericó, a esta vida Jericó, a esse ministério Jericó, a essa história Jericó. A partir de hoje é Jerusalém, é Jerusalém. Quem recebe esta palavra? Vou perguntar de novo. Quem recebe esta palavra? Há poder nas nossas palavras. Jesus disse: o que nós ligarmos na terra está ligado nos céus. Você acredita nisso? Eu estou vendo gente assim, mas está desligado, não está no culto. E a Bíblia é muito clara: presta um culto de espírito, alma e corpo. Entra na festa, porque há poder nas nossas palavras. Eu estou finalizando agora. Há poder nas nossas palavras. Alguém recebe esta mensagem de hoje aqui? Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado, mas diga com muito carinho, mas com autoridade. Não é desrespeito nem desacato que você vai dizer para ele, não. Mas diga com muita autoridade, com fé. Diga para ele, diga para ela: Jericó nunca mais. Que manda lava suiderevna. Ato profético. Um ato profético. Eu vou gritar. Pastor Abílio Santana, eu vou gritar: Jericó! Você vai gritar: nunca mais! Mas o nunca mais profético. Pastor Abílio, isso é meninice. Não, isso é um ato profético. Que a igreja ligar na terra está ligado nos céus. Depois da tua palavra nunca mais eu vou gritar: Jerusalém. Você vai bater no peito, vai gritar: tô chegando aí. Que é a nova fase. Deixa quem quiser achar que você é bobo. Não. Libera o ato profético para a sua vida, para estremecer o inferno. Para estremecer o inferno. Igreja viva, igreja militante, para Satanás ouvir lá na Geena. Igreja viva, igreja militante. Jericó, Jerusalém. Aplauda, 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 aplauda Jesus Cristo. Aleluia.